atrativa, concordando com o item mais próximo, ou formal, concordando com todos, tá? Então, o atrativo só concorda com esse. O formal concorda com o grupo todo. Correto? Então, aqui, quando eu tiver isso aqui, um sussurro, uma fala, um grito, que é uma gradação, são vários itens enumerados, eu vou ter o verbo concordando tanto com o que está mais próximo, quanto com todos os itens do sujeito, tá? Então o sujeito é composto, só que formado por gradação. Tudo bem? Ok? Notem que a concordância formal e a concordância atrativa, na concordância verbal, elas andam praticamente juntas. A maioria dos casos eu posso usar os dois elementos. Então, qual a estratégia para estudar? Vejam bem, você usa uma estratégia para estudar que vai melhor se adaptar ao seu nível de estudo, a sua qualidade de estudo e o seu resumo, o seu sentido da vida aí, né? Como é que você verifica, como é que você anda, como é que você se organiza, como é que você organiza o seu tempo. Uma forma interessante nesse caso é você estudar os casos em que não há concordância atrativa, tá? Que a concordância é só formal, ok? Por quê? Porque a maioria dos casos a concordância é formal ou atrativa, tanto faz, correto? Então, nesse caso, você precisa estudar a que não é atrativa, aquela só que é formal, tudo bem? Porque aí você elimina a questão de ter que estudar mais de uma coisa e aí se confundir, etc, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a concordância é tanto formal quanto atrativa, tanto faz, tá? Então, você já coloca na sua cabeça, a maioria das concordâncias são atrativas ou formais. Bom, o verbo concorda no plural ou com a pessoa que estiver prevalência ou prevalecência, tá? Veja bem, olha só, existe uma hierarquia quando nós tratamos de pronomes pessoais, tá? A hierarquia é a seguinte, nós falamos a primeira sobre a segunda e a segunda sobre a terceira. Significa dizer o seguinte, se eu tiver primeira pessoa num sujeito composto, eu tiver primeira pessoa, segunda e terceira, seja um sujeito composto por pronomes pessoais. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Se eu tiver essas três pessoas, o sujeito sempre vai para o plural, obedecendo a hierarquia. Primeira pessoa, eu tenho aqui, então o verbo vai para a primeira pessoa do plural, tá? Ah, professor, eu não sei qual que é a primeira pessoa. Ó, primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. E terceira pessoa, eles, elas, ele e ela, tá? Então, se no sujeito composto eu tiver primeira pessoa, não importam as outras pessoas. O verbo vai para a primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do plural. Ok? Agora, eu não tenho a primeira pessoa, mas eu tenho a segunda, segue a hierarquia. Eu tenho segunda pessoa e não tenho a primeira, o sujeito vai para a segunda pessoa do plural, tá? Ó, tá aqui, vou escrever plural direito aqui, né? Ok? Então, ó, verbo concorda com a pessoa a qual o sujeito é formado. Se o sujeito é formado por primeira, segunda, plural da primeira. Se o sujeito é formado por primeira, terceira, plural da primeira. Tem primeira pessoa, plural da primeira pessoa. Agora, não há primeira pessoa, mas há segunda pessoa, então o plural vai ser o plural da segunda pessoa. E se não tiver nem primeira nem segunda, é óbvio, o plural vai para a terceira pessoa, tá? Então aqui, eu, tu e ele compramos. Tu e ele fizestes. Ok? Vamos para frente. Concordância verbal. Moçada, concordância verbal é um dos itens que mais está em concursos hoje, em quase todos os institutos que realizam concursos, tá? A FCC não é diferente. A FCC vai ela vai colocar esses itens para você. E itens colocados aí em jornais. Há muita
há muita falta de concordância, muito problema de concordância nos jornais, nas revistas, nos artigos de jornais, nos artigos de revista, tá? Aqui, ó. Núcleo ligado por ou nem. Isso aí são as conjunções alternativas. Uma conjunção alternativa serve para indicar uma alternância entre dois itens. Então, quando acontece isso, como é que nós fazemos? Ó, o verbo fica no singular se é a ideia de exclusão, uma excluindo a outra. Ou ele vai para o plural se tiver a ideia de inclusão ou de adição. Ok? Inclusão ou adição. Ó, João ou Jonas será. Tá vendo aqui, ó? É um ou outro. Um está excluindo o outro. Tá? A ideia aqui não é de adição. Então aqui o verbo fica no singular. Isso acontece na maioria das vezes quando cai em concurso. Ok? Isso acontece na maioria das vezes. A exclusão. Dificilmente você vai ter um item desse daqui. Ó, laranja ou maçã fazem bem à saúde. Tá? Por quê? Porque aqui você pode ter esta ideia de que há uma ideia de adição, as duas fazem bem à saúde, ou uma ideia de exclusão. Depende do contexto. Então, dificilmente essas questões aqui de baixo, essa questão aqui de baixo, vai ser um item da sua prova de concurso, tá? Esse de cima é o mais provável, a ideia de exclusão. Por quê? Porque é próprio da conjunção alternativa indicar exclusão, um ao invés do outro, tá? Então aqui, João ou Jonas será, laranja ou maçã fazem bem à saúde. Podem ser as duas, no caso aqui a ideia é que são as duas, tá? Então o ou aqui tem ideia de ir. Laranja e maçã fazem bem à saúde. Ou pode ser que uma exclua a outra. Também é possível. E aí, a ideologia dos concursos é muito clara. Todos eles. Nós fazemos uma questão com o mínimo de possibilidade de erro, com o mínimo de possibilidade ou com nenhuma possibilidade de haver dupla interpretação, para que não haja recurso, para que a questão não seja anulada, e etc, etc, etc. Coisas que você já sabe, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Um e outro, nenhum nem outro. O verbo fica no singular, é a mesma ideia de exclusão, tá? Ó aqui, ó. Nenhum nem outro atendeu o meu pedido, tá? Nenhum nem outro atendeu o meu pedido. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo também a questão da exclusão aqui com os pronomes nem, que são pronomes, desculpa, conjunções, tá? Conjunção nem, conjunção aditiva. Originalmente é aditiva, mas nesse caso, como elas estão aparecendo de dupla, elas são conjunções alternativas, o mesmo caso do anterior, um exclui o outro, verbo no singular. Ok? Bom, e com a famosa partícula passivadora, hein, moçada? Já viram isso? Verbo transitivo direto mais ser mais o sujeito? Primeiro, vamos ver aqui com você o que é um verbo transitivo direto. Nós já comentamos isso em outra aula, mas não custa comentar de novo. Verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de complemento, ok? Então, todo verbo que necessita de complemento são verbos transitivos. Então, eu faço o seguinte teste. Eu pego um verbo, vamos pegar o verbo comer. Ó, Mariana come bem. Mariana come bem. Quando eu digo que a Mariana come bem, eu analiso o verbo comer e verifico se ele é transitivo ou não. Vamos colocar outro verbo comer para que você tenha uma segunda opinião, digamos assim. Ó. Mariana come salada. Olha a diferença. Olha aqui, ó. Quando eu digo que Mariana come bem, eu pergunto, quem come algo ou alguma coisa? Sim ou não? Sim, professor, quem come algo. Tá. Aí eu pergunto, tem o que a Mariana comeu aqui? Não. Então esse verbo não é transitivo. Ok? Mariana come salada. Quem come não come algo? Come. Tem
tem o que a Mariana comeu aqui? Agora tem. O que ela comeu? Salada. Bem não é um elemento que se come. Bom, meu pai chamava minha mãe de bem. Bom, deixa pra lá. Olha só. Aqui nesse caso, quem come, come algo. Come o quê? A salada. Então eu tenho aqui um verbo transitivo. Verificou? Esse é um verbo transitivo. Deixa eu colocar uma outra aqui, ó. Jumercinda gosta de você. Jumercinda, dona Jumercinda. Tá? Olha aqui, ó. Pergunta aí, quem gosta? Gosta de algo? Sim ou não? Sim. Tem do que a Jumercinda gosta? Tem. Então, esse também é um verbo transitivo. Verificou? São dois verbos transitivos, ó. Um verbo transitivo aqui em cima, um verbo transitivo aqui embaixo. Agora eu digo para você. O verbo que nós vamos precisar é o verbo transitivo direto. Como é que eu sei que um verbo transitivo, depois que eu achei o verbo transitivo, eu sei que esse verbo é um verbo transitivo direto? Fazendo a pergunta, o quê? Quem come, come algo? Sim, come o quê? Verbo transitivo direto. Qual a pergunta que eu faço para ver se o verbo é transitivo indireto? Eu não faço a pergunta o quê? Achei um verbo transitivo? Se eu fizer a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto. Se eu não fizer a pergunta o quê, o verbo é transitivo indireto. É o que acontece com o verbo gostar. Ó. Quem gosta, gosta de algo, certo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não dá para fazer a pergunta o quê. Quem gosta não gosta o quê? Gosta de quê? Vamos fazer um outro teste, ó. Eu tenho muitos amigos. Quem tem algo? Sim. Tem o quê? Muitos amigos. Então, se tem o quê, o verbo é transitivo direto. Eu acredito em Deus. Quem acredita não acredita em algo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Então, o verbo é transitivo indireto. Ok? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto e esse de cima é um verbo transitivo direto, tá? Nós vamos estudar aqui, para o nosso caso aqui, nós precisamos do verbo transitivo direto. Nós precisamos do verbo transitivo direto. Por quê? Porque com a partícula passivadora, eu só posso ter partícula passivadora com verbo transitivo direto. Eu não tenho outro tipo de verbo que é possível, tá? Então vai funcionar assim, olha. Eu vou ter um verbo transitivo direto, aí depois uma partícula C e o sujeito. Moçada, é o caso mais comum de erro de concordância que nós temos. Você já ouviu muito por aí. Aluga-se salas. Afia-se alicates. Né? Aluga-se kitnets, lava-se roupas. Esse é o caso mais comum de erro de concordância que nós temos. Olha só. Alugam-se casas. Por quê? Porque todas as vezes que eu tiver um verbo transitivo direto, mais a partícula se, o que vem depois é o sujeito. E olha, se o sujeito está no plural, o que é que diz a concordância? O verbo também tem que estar no plural. Porque senão, não há concordância verbal. Tudo bem? Então, verbo no plural, sujeito no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. O que acontece aí? Acontece do cara colocar assim, ó. Aluga-se casas. Tá? Quando ele coloca aluga-se casas, eu sei que está errado. Agora, olha só. Quem aluga algo, aluga o quê? Verbo transitivo direto mais a partícula C, sujeito, tá? Concordância com a partícula C. Tudo bem? Preste atenção, esse é um dos casos que mais acontecem no dia a dia. Então eles pegam esses exemplos e colocam, às vezes, na prova, tá? Dificilmente você erra. Uma outra maneira de você saber que está errado é você fazer a famosa transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Como é que eu faço isso? Ó, alugam-se casas é a mesma coisa de dizer que casas são alugadas. Se eu posso fazer essa volta, é porque o verbo tem que estar no plural, se casas estiver no plural. Então, se eu disser aluga-se casa, beleza, casa é alugada. Agora, aluga-se casas, está errado, porque casas são alugadas.
Não dá. Então, se eu puder fazer essa volta, tá? E o verbo for para o plural, casas são alugadas, é porque alugam-se casas, tá? Vendem-se terrenos, consertam-se eletrodomésticos, lavam-se roupas. Por quê? Eletrodomésticos são consertados, roupas são lavadas, terrenos são vendidos. Ok? Bom, e agora, com o índice de indeterminação do sujeito? Professor, eu nunca vi falar na vida sobre índice de indeterminação do sujeito. Assim como a partícula C, no caso anterior, era a partícula passivadora, agora a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Como é que eu sei? Olhando o verbo, tá? Ó, para ser partícula passivadora, vamos voltar só um pouquinho aqui para que você entenda melhor. Ó, para que seja partícula passivadora, isso aqui, o verbo só pode ser verbo transitivo direto. Aquele verbo que eu faço a pergunta o que nós fizemos agora há pouco. Agora, para que eu tenha índice de indeterminação do sujeito, o segredo está aqui. O verbo jamais pode ser transitivo direto. O verbo tem que ser ou intransitivo ou transitivo indireto. Resumindo, para que eu tenha índice de indeterminação do sujeito, eu não posso ter um verbo que eu faça a pergunta o quê, como lá na partícula passivadora. Então aqui, ó, quem precisa, precisa de algo, correto? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Não dá para fazer a pergunta o quê? Quem precisa não precisa o quê? Quem precisa, precisa de quê? Então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Está aqui a partícula C, desculpa, está aqui a partícula C. E um detalhe interessante é que normalmente, quando eu tenho índice de indeterminação do sujeito, eu vou ter uma preposição. O que acontece? O que está depois não é o sujeito, o que está depois é o complemento do verbo, o sujeito está indeterminado, por isso que chama sujeito indeterminado, sujeito é índice de indeterminação do sujeito, e eu não concordo o que está aqui com o que está aqui, tá vendo? Empregado está no plural. O verbo não precisa estar no plural. Por quê? Porque o que está depois não é o sujeito, ok? Então, com o índice de determinação do sujeito, eu vou ter um verbo que não seja transitivo direto, eu vou ter a partícula C, o que está depois é o complemento do verbo, no caso aqui o objeto indireto, tá? O sujeito está indeterminado, o verbo fica no singular, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, com acredita-se em políticos no Brasil. Vejam, quem acredita não acredita em alguma coisa? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Quem acredita não acredita o quê? Quem acredita, acredita em quê? Então o verbo é transitivo e indireto, o que está depois não é o sujeito, o verbo fica no singular. Ok? Vamos para frente, aqui agora você que vai fazer o concurso da FCC, já está garantido aí, né, que você vai fazer essas questões aqui. É assistir uma vez, assistir duas vezes. Os professores do LAC são professores preparados, professores especialistas em concursos. Então, você tenha certeza que o que você verificar aqui vai cair no seu concurso, tá? Índice de acerto enorme. Aqui nós fazemos as aulas de véspera e o nosso índice de acerto é bem grande, tá? Então aqui, ó, verbo ser. O verbo ser é um verbo especial. Por que ele é um verbo especial? Porque ele é o único verbo que pode concordar tanto com o sujeito quanto com o que está depois dele. Ele é o único verbo. Vou dar um exemplo aqui embaixo, rápido, como é que isso acontece. Olha só. Se eu colocar aqui, ó, colocar em preto, né? Nem tudo na vida, aqui, ó, nem tudo na vida, e vou colocar aqui, flores. Veja, o verbo ser aqui, que eu vou colocar nesse espaço aqui, eu vou dizer nem tudo na vida é flores, ou nem tudo na vida são flores. Depende. Se eu quiser concordar com o tudo, eu vou colocar nem tudo na vida é flores. Aí eu estou concordando com o tudo. É possível? É possível. Famosa concordância formal. Lembra lá atrás? Concordância formal. Agora, a gramática normativa, ela aceita e inclusive indica,
prefere que você concorde com o que está depois. Nem tudo na vida são flores, tá? Então o são vai concordar com flores. Porque o verbo tem esta característica, a concordância de alguns itens também vai ser diferente, ok? Então aqui, ó. Olha só. Em predicados nominais, quando o sujeito for representado por um dos pronomes tudo, nada, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo, tá? Nem tudo na vida são flores, ok? Aqui, ó. Tudo são flores, tá vendo? O tudo aqui, eu poderia colocar tudo é flores, mas aqui a concordância é feita por atração, feita de forma atrativa com o predicativo, com o que está depois do verbo. Isso é possível para o verbo ser, tá? Bom, verbo ser concorda com a expressão numérica em horas, data, tempo, distância. São 2 horas, é 1h30, tá? Olha aqui, vejam, nesse caso aqui, são 2 horas, o verbo não tem sujeito, tá? Esse verbo é chamado de verbo impessoal, não tem sujeito. Então ele vai concordar no plural, porque ele vai concordar, ele tem aquela característica que nós falamos agora há pouco de concordar com o que está depois. Então ele vai concordar com 2 horas que está depois dele e não com o sujeito, que não existe sujeito nesse caso, tá? Então, ó, concorda com a expressão numérica em horas, datas, sempre vai concordar com a expressão numérica. É 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, ok? Presta atenção, eu não posso fazer esta mesma concordância com o verbo fazer. Eu não realizo esta mesma concordância com o verbo fazer. Por quê? Que o verbo fazer, assim como o verbo ser, é impessoal. Só que ele não tem essa característica de concordar com o que está depois. Então eu não falo fazem 2 horas. Eu falo faz 2 horas. Ok? O faz 2 horas. Por quê? Porque o verbo fazer não vai para o plural, tá? Não confunda. O verbo ser e o verbo fazer são impessoais. Quando eles são impessoais, eles não têm sujeito, não têm pessoa. Não tendo sujeito, a regra diz que o sujeito concorda com o verbo. Quando eu tenho uma oração que não tem sujeito, normalmente o verbo fica no singular. Por que eu digo normalmente? Porque o verbo ser tem essa característica. Mesmo sendo impessoal, ele pode concordar com a expressão numérica que está depois. O verbo fazer, não. Tá? Então tá aqui. Bom, podem ocorrer as duas concordâncias em datas quando a palavra dia está subentendida. O verbo fica no singular ou no plural, tá? Ok? Olha aqui, ó. Hoje são 24 de outubro. Ou hoje é 24 de outubro. Quando eu coloco são, eu estou colocando hoje são 24 dias passados do mês de outubro. E hoje é dia 24 de outubro, tá? Então, quando eu tenho horas, dia, na verdade, horas não, dia, eu posso concordar tanto no singular quanto no plural, tá? Isso aí, há muito tempo eu não vejo como questão de concurso mais, mas costumava cair antigamente, então se cair você já sabe, tá? Ok? Bom, para fechar então a nossa aula, vamos aqui a alguns exercícios, FCC 2007. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase. Então aqui, para que não restringam o sonho de um jovem, as imposições do mercado de trabalho devem ter sua importância relativizada. Bom, quem que vai ser restringido? As imposições. Está aqui o sujeito. O importante de um exercício de concordância verbal é você achar o sujeito. Bom, para que não se restrinja as imposições ou para que não se restringam as imposições. Então aqui o verbo tem que estar no plural, tá? Então aqui, ó, o verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase na letra A. Vamos ver, de repente tem mais de uma. Ó, seria essencial que nunca falte aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a liberdade. Nunca falte a liberdade ou nunca faltem a liberdade. Então, se a liberdade é que vai faltar, então o sujeito aqui, a liberdade, está no singular. O verbo faltar não pode ir para o
para o plural. Então essa segunda não é. Bom, entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor, examinou, porque, entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da capacidade de sonhar. Então, o autor examinou. Então, aqui fica no singular também. O autor é o sujeito, examinar tem que estar no singular. Não se delegam ou não se delega às escolas a missão? Quem que não se delega? O que não se delega? A missão. Então, a missão está no singular, o verbo delegar também fica no singular. Aqui, é pena que faltem ou falte a referência. Aos jovens a referência. Quem é que vai faltar? Não é a referência? Então, é pena que falte aos jovens a referência dos sonhos. Então, a alternativa aqui, alternativa A, o verbo restringir vai para o plural concordando com as imposições. Ok? Mais uma. Bom, FCC 2009, aqui as normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na construção da seguinte frase: atribuem-se a picos de tensão ou raios ocasionais a causa de muita perda de informação, que se julgavam preservadas numa memória eletrônica. Atribuem-se a picos a causa. Atribui-se a picos a causa. Tá? Então, se a causa é o sujeito, o atribui-se, a causa é atribuída, tá? A picos. Então, a causa está no singular, o verbo fica no singular. Moleza. Aqui. Diferentemente do que ocorre com muitos livros antigos, que se vem revelado muitos resistentes, os de hoje ressentem-se do uso constante. Bom, diferentemente do que ocorre com muitos livros, os de hoje ocorrem, né? Diferentemente do que ocorrem com muitos livros antigos que vêm revelado muito existente, os de hoje ocorrem. Então, o ocorre aqui está concordando com os de hoje. Os livros de hoje ocorrem, tá? Ok? Bom, caso deixassem de haver, tá vendo? Aqui acontece um elemento diferente. Quando eu falo deixassem de haver, o verbo haver é o verbo principal, nesse caso. Então, quando o verbo haver está no sentido de existir, se eu tiver um verbo auxiliar, o auxiliar fica no singular. Então, eu não posso falar deixassem de haver. Caso deixasse de haver. Deixasse de haver. Tá? Confia-se a um suporte eletrônico incontáveis informações. Incontáveis informações são confiadas. Aqui é o caso do verbo transitivo direto, mas a partícula C. Incontáveis informações é o sujeito, o verbo tem que ir para o plural. Tá? Então, confiam-se a um suporte incontáveis informações, e não confia-se. Ainda que só venha a restar da nossa época algumas boas bibliotecas, ainda que venham a restar da nossa época algumas das boas bibliotecas. Algumas das boas bibliotecas venham a restar, e não venha a restar. Tá? Então aqui, o único caso que pode ser considerado verdadeiro é a questão B, a letra B. Tá? Diferentemente do que ocorre com livros muito antigos, que se vem revelando muito existentes, os livros de hoje, ressentem-se do uso constante. Então, diferentemente do que ocorre com livros muito antigos. Tá? Então, o verbo ocorrer aqui está no singular e ele deveria estar no plural. Tá?